Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Lasercast. Hoje a gente vai conversar sobre dosimetria no tratamento da mucosite oral. E para conversar com vocês sobre esse tema, eu trouxe a minha colega, uma profissional que eu admiro muito e que trabalha com isso já há algum tempo, estuda sobre isso há algum tempo, que tem muito mérito para discutir esse tema que é tão relevante com vocês. Eu trago de novo para o nosso podcast a doutora Cláudia Cotomácio. Obrigada por ter voltado aqui conosco. Obrigada pelo convite, Lu. Obrigada. Nossa, que apresentação, né? Quem achou? Mas você é, poxa vida. Muito bom. Se você não assistiu o nosso podcast anterior, eu vou apresentar novamente a doutora Cláudia. É cirurgia dentista, atua no serviço de odontologia do Instituto de Oncologia Pediátrica do GRAAC, tá? Grupo de apoio ao adolescente e à criança com câncer. Além disso, ela é professora no curso de odontologia da Unip, mestre e doutora em biologia oral e biomateriais pela Faculdade de Odontologia da USP, especialista no atendimento a pacientes com necessidades especiais, tendo se formado também na USP pelo Centro de Atendimento a Pacientes Especiais, pelo CAP, e também habilitada em laser terapia pela FAUSP, pela Fundação. Então trago ela novamente, mas hoje para a gente discutir um outro tema, né? Esse tema ele é polêmico, mas eu trouxe você, pensei em você, justamente porque nós juntas, por muitos anos, conduzimos alguns trabalhos muito interessantes e que eu acho que vale compartilhar com as pessoas, do quanto é importante pensar na dosimetria quando se trata de mucosite oral, né? Sim. Minha tese de doutorado, né, iniciou, na verdade, lá no mestrado, né, e veio até o doutorado, porque a gente tinha muita dúvida de qual era o melhor protocolo. Né? Na literatura a gente tem muitos protocolos com diversas quantidades de energia, muitos trabalhos se confundem até com os parâmetros, né? Não sabem o que é densidade, o que é energia, né? Também não descrevem de forma adequada para a gente conseguir replicar esses protocolos. Então a intenção era comparar aí os 3 principais protocolos usados na literatura, né, e ver o efeito na mucosite oral. E quais eram esses protocolos? Né? Eu queria que você também pontuasse, porque hoje, ainda que a gente tenha uma série de protocolos, e quando a gente fala de protocolos, o que varia muito, densidade de energia, energia, em alguns casos potência, mas hoje a gente leva muito em consideração a energia, né? Mas a gente vê que varia de protocolos baixos, perto de 0,2, 0,3 joules por ponto, em toda a mucosa oral, tá? E aqui, claro, a gente está falando de mucosite, o tempo inteiro será sobre a mucosite, então varia desses protocolos que a gente reconhece como baixos, até ali 2 joules por ponto, tem né? trabalhos que usam 4. Tem trabalhos usando 4. Dentro dessa gama de protocolos, como você dividiu os seus grupos? E também conta um pouquinho para quem está assistindo. Você fez o tratamento, tá? Numa mucosite induzida por rádio ou por quimioterapia? Acho que a gente vai começar explicando o protocolo utilizado para a indução de mucosite e, na sequência, o protocolo de tratamento para as lesões de mucosite. A indução da mucosite foi feita através do 5-FU, 5-fluoracil. Ele é um quimioterápico bastante estomatotóxico, né? Então, ele causa muita mucosite oral, né? E então a gente usou esse modelo que já existia de indução de mucosite e estudou na literatura os protocolos mais utilizados. Então, a grande maioria dos trabalhos usam até 1 joule por ponto, né? Então a gente fez o primeiro grupo usando dentro de um centímetro quadrado, né? Que a gente fazia sempre no mesmo local. Um ponto com 0,25 joules, né, por ponto. E o segundo grupo era um ponto de 1 joule por ponto, né, na região central. E o terceiro grupo, 4 pontos de 0,25, né, cobrindo aí toda a área da lesão.
Depois, no doutorado, a gente adicionou um 5º ponto em cima, né? Porque não foi um grupo que teve um melhor resultado. E aí, a gente falou, se adicionar um ponto, vai ser melhor, né? Não foi bem isso que aconteceu, mas... Então, só para resumir, a gente tinha um grupo de 0,25 joules, um ponto central, tá, né, dentro de 1 centímetro quadrado, outro de um ponto central de 1 joule, e outro que dentro de 1 centímetro quadrado a gente tinha ali 1,2 joules, mas divididos em pontos de 0,2. Só que tudo dentro desse 1 centímetro quadrado. Então, eram pontos bem próximos. E aí você fez, isso era diário ou você fazia dias intercalados? Era diariamente. Né? Enfim, eu falo isso porque às vezes as pessoas falam, é quimioterapia, eu não faço todo dia. Mas quando a gente faz experimento, a gente tem que seguir um protocolo. Então, existiam grupos bem delimitados, onde o tempo de radiação, né, a frequência, tinha que ser semelhante. Então, para todos os grupos, né, pelo que eu estou entendendo, você fez 10 dias consecutivos de irradiação. Exatamente. A gente avaliava com o grau de mucosite com 5, 7 e 10, né? Mas o 10 era o final. O tempo final da avaliação. E aí eu queria que você contasse. Eu sei que você fez alguns tipos de análise por microscopia de luz, algumas análises bioquímicas, justamente para quantificar algo que é muito importante para quem trabalha com mucosite, que são fatores, né, ligados ao processo inflamatório, que você vai explicar depois um pouquinho melhor. Então, explica pra gente. Eu sei que, vamos lá, 10 dias consecutivos de radiação, mas você determinou alguns tempos, né? Você em 5 dias fez uma primeira análise, em 7 uma segunda análise e ao final 10 essa segunda análise. Conta um pouquinho, quais foram os seus achados clínicos e depois, na sequência, a gente pode linkar dos achados histológicos e bioquímicos que você encontrou. Tá, então, o clínico fica bem claro, né, em relação ao controle sem tratamento nenhum, que o protocolo de menor energia nesse centímetro quadrado foi o melhor. Né? Então, menor tempo de reparo mais rápido em relação aos outros dois, que a gente tinha uma quantidade de energia no mesmo centímetro quadrado maior, né? De próximo a 1 joule. Histologicamente, observando esse tecido, eu já conseguia com 7 dias observar ali a formação do tecido epitelial, uma organização daquele conjuntivo, né? Uma neovascularização ali nesse tecido conjuntivo também, para o grupo também de menor energia, né? Coisa que para os outros dois ainda estava em progresso. Então, aquela migração de célula, né? Para refazer aquela ulceração, né, reparar aquela ulceração ainda estava em processo, sendo que o último grupo ali que recebeu um pouquinho mais de energia, ele estava bem mais semelhante que com o controle, né? Então, aquele de maior energia ali, ele não teve um reparo tão satisfatório comparado com o de menor. Isso é interessante, porque é muito, não sei se está na cabeça de muitos profissionais, já está implícito de que quanto mais melhor, e não é, né? Esse seu trabalho, assim como outros já, até em outras áreas, mostram que nem sempre aumentar demais a dose, aumentar demais a energia, vai refletir no melhor resultado. Esse seu trabalho é um dos exemplos, né? Então, aquele grupo que você ficou mais tempo e entregou uma energia maior, mesmo distribuindo em mais pontos, não tiveram o mesmo efeito do mais simples e mais rápido, que foi a energia menor, é isso? É isso. Dividido em mais pontos, mas lembrando que dentro ali daquele centímetro quadrado. Então, a gente tinha uma sobreposição de energia ali, né? Por isso que quando a gente fala... Concentrada naquele 1 centímetro quadrado. Exatamente. Então, mostra aí que tem a importância de você também distanciar a aplicação dos pontos, né? E quando a gente foi ver da modulação inflamatória, né? Porque a mucosite, quando ela se desenvolve, você tem um estímulo inflamatório e tem um mecanismo
mecanismo ali de feedback positivo, né? Tem citocinas inflamatórias que vão estimulando cada vez mais fatores inflamatórios serem expressos, e aquilo vai amplificando o sinal, até que a gente tem a ulceração, né? Enfim. E aí eu vi 2 desses elementos, né? O TNF-alfa, que é uma citocina pró-inflamatória, e o NF-κB, que é um fator que estimula a inflamação também, né? E a gente viu, com essa energia mais baixa, a gente conseguiu modular essa inflamação melhor. Então, a gente teve uma menor expressão desses fatores inflamatórios ali no final do 10 dias, principalmente, né? Comparado com os outros grupos e com o grupo controle também, principalmente. No fim, todos os grupos que receberam laser, independente do protocolo, foram melhores que o controle? Sim, isso sem dúvida. Né? Sem dúvida. Pelo que eu estou entendendo, todos foram bons, mas o que recebeu uma dose menor de 0,2 joules, 0,25, né? Joules, foi melhor tanto clinicamente quanto bioquímica e histologicamente. Exatamente. Tanto na estrutura e provavelmente na função daquele tecido, né? Reestruturação daquele tecido. Exatamente. No pós-tratamento, né? Enfim, então assim, mais um achado que também alerta sobre aquele protocolo que a gente discutiu no podcast anterior, né? Que você continua fazendo doses mais baixas, energias mais baixas e tendo resultados muito satisfatórios nos seus pacientes. A gente tem que pensar no objetivo, né? Quando a gente tem a mucosite para ser tratada, a gente quer reparar, quer refazer a nossa barreira epitelial. Esse que é a nossa maior preocupação. Pode ser, né, que em protocolos mais altos a gente tenha uma analgesia maior, né? Só que nessa situação, né, a gente quer reparar mais rápido, então a gente tem aí que favorecer. Pela condição de saúde. Exatamente. Que é muito também importante a gente pensar no quanto é importante reparar mais rápido. Sim. Para que ele tenha o processo de saúde geral mesmo melhorado, né, ou menos influenciado. Sim. Por uma questão oral. E aí tem um outro assunto que ele vem mais recente, né? Gera dúvida também das pessoas, que são vinculados à comercialização de novos equipamentos pela indústria, né, pelos equipamentos de laser. E no Brasil a gente tem tido essa comercialização cada vez mais frequente, onde a gente tem a associação de 2 comprimentos de onda. Então, a possibilidade de irradiar simultaneamente o tecido com o vermelho e com o infravermelho. Então, pelo que eu entendo, no raciocínio do clínico, ele fala, poxa vida, se o vermelho atua de forma superficial, vai me ajudar no reparo, e o infra mais interno vai me ajudar para analgesia, se eu fizer os 2 de uma vez só, né, eu vou ter um resultado bom para as 2 coisas, tá? E eu já sei que não é bem assim a nossa linha de raciocínio, tá? Não estou dizendo que é ruim, mas eu sei que você acompanhou um trabalho sério, utilizando essa ferramenta, dessa emissão simultânea. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a experiência, né? Os seus resultados. E até explicar se foi usando esse mesmo modelo, né? Esse mesmo modelo de indução, se foi por químio também. Foi dentro desse contexto? Foi. Ele, na verdade, esse trabalho foi um braço do meu doutorado, né? Os alunos de iniciação que tocaram ele, né? Bianca e o Caio. E nele é justamente, né? Você fala, nossa, o clínico, perfeito. Vou reduzir meu tempo de aplicação, né? E já vou ter tudo 2 em 1, né? Só que a gente, quando pensa em reparo, a gente tem que lembrar também de alguns parâmetros do laser. Então, apesar de ser um laser de baixa potência, né, ele tem uma potência ali que, se você tiver em algum ponto dele uma área menor, você pode aumentar essa densidade de potência naquela região. E aquelas fibras desse aparelho de laser, elas saem lado a lado. Então, em algum momento, a gente vai ter ali uma intersecção, né?
Então, veio dessa dúvida. Será que realmente vai ser bom? Ou que a gente pode, de repente, por um possível micro aumento de temperatura ali nessa região, pode atrasar um pouco o reparo. E aí foi feito, né? Um dos grupos, então, a gente pegou só o protocolo que foi bom, né? De menor energia, mas aí aplicou o ponto central com os dois comprimentos juntos. E o reparo demorou mais do que o de um ponto só com o laser vermelho, né? Então provavelmente existiu. Como você bem disse, né? Se elas andam paralelas, quando você aciona de forma simultânea esse halo, superficialmente pode ter essa intersecção e uma possível soma dessa potência. Então, se está saindo 100 de cada lado, na intersecção, a gente provavelmente teve aí uma área de 200. A gente pode ter um pouco de perda, né? Porque tem aquele espaçador e tudo mais, mas é bem próximo Sim, do não foi medido objetivamente, você não tem esse dado. São especulações, a gente está aqui pensando em possibilidades. Porque principalmente mucosa, tá? Ao meu ver, é um tecido extremamente delicado. Sim. Você não precisa de uma energia enorme para conseguir que ela responda com relação ao reparo. Ela é extremamente fina. Sim. A gente, poxa vida, tanto com o comprimento de onda vermelho, que tem uma boa atuação, mas também com doses mais gentis, energias mais baixas, já é provado, né, em vários trabalhos, que já é mais do que o suficiente para a gente ter uma resposta satisfatória. Sim, com certeza. Em pacientes oncológicos, que é o foco dessa pesquisa, a gente está falando sobre a mucosite, mas eu percebo isso também no paciente da clínica, uma prática clínica, uma úlcera traumática, qualquer outro processo de reparo em mucosa, tem respondido muito bem a esses protocolos, né? É importante a gente ressaltar. Às vezes tem dentista, olha, que já me falou o seguinte, falou, meu Deus, mas como é que eu vou justificar o valor da minha consulta com uma irradiação de 2-3 segundos? Né? Explicando, porque quando você mostra conhecimento para o seu paciente, ele não sabe só que 2-3 segundos, exatamente. Gente. Isso foi estudado, né? Foi analisado. Você tem o tempo de fazer sua avaliação, de explicar, né, de remover a causa, se não for a mucosite, explicar o que causou aquela ulceração. É um contexto que vai muito além de 3 segundos. E é um protocolo dinâmico também. Você pode ir adaptando conforme, né, a resposta do seu paciente também. Então, até se ele tem um não dor, aonde que você vai, como que você mapeia e planeja aquele protocolo. Sim. É isso, a gente vai sempre de acordo com, claro, a queixa, o diagnóstico, mas quando a gente pega esses trabalhos, e aí é importante que quem está assistindo também saiba, né, que nós aqui estamos discutindo embasado em artigo científico, não em posts no Instagram, no comentário de alguém que tem uma certa influência nas mídias sociais. A gente pode presenciar, né? Nós somos muito privilegiadas de ter conseguido, né, ficar num centro de pesquisa muito sério dentro da USP. Então, a gente, assim, com respaldo científico, né, Cláudia, a gente pode afirmar para vocês que estão assistindo, que são protocolos muito seguros. Sim. E apesar de rápidos, entre aspas, eles são altamente eficazes se a gente faz de uma forma certa, com equipamento calibrado. Né? Se a gente entende o que a gente está fazendo também. Entende o que a gente está fazendo, enfim. Né? E só para finalizar, eu sei que a gente começou dizendo, né, da tese, dos resultados, que foi sensacional, é algo que a gente sim implementa na clínica, nos hospitais, enfim. Mas, se a gente for pegar esse protocolo, esse raciocínio da sua tese e da minha, que também foi parecida, assim, né, e a gente for pro paciente. Você estava falando do número de pontos e espaçamento entre os pontos. Eu sei que você usa protocolo baixo, né? Perto de 0,3 joules por ponto. Como que você faz hoje
para espaçar a distância entre os pontos. O que você leva em consideração? Porque você viu no seu último grupo que quando você concentrou 4 ou 5 pontos dentro de uma área muito pequenininha, não foi tão bom, mesmo usando dose baixa. Sim. Então, não adiantaria, ao meu ver, fazer vários pontinhos um do ladinho do outro. Não. Qual que é a distância entre os pontos no paciente agora, tá? Que você faz? No paciente, o que eu faço, em média, entre meio e 1 centímetro de distância aí, que é mais ou menos em contato, né? O halo que a gente enxerga, né? A luz também se espalhando. Do espalhamento do laser. É óbvio, né? Pode ter um pouco mais, que às vezes a gente não consegue observar ali em profundidade naquele tecido, mas é uma distância que a gente viu que tem... mais ou menos 1 centímetro, É 1 né? centímetro entre de pontos. distância entre os pontos. Sim. E mesmo assim, a gente faz bastante, né? Porque pega toda a mucosa oral não queratinizada. Sim, exatamente. E é tranquilo, é um tempo clínico que para quem está em hospital é satisfatório, pelo menos ao meu ver, né? E para quem está no consultório também. Acho que auxilia bastante nisso. E aí, para finalizar, eu quero só contextualizar com a Cláudia algo que eu acho que vale a gente pontuar aqui, que é o seguinte: quando a gente fala sobre esses protocolos, a gente o tempo inteiro falou em unidades de medida. Então, a gente falou em joules por ponto. A gente está falando de energia por ponto. Quando a gente fala de potência de 100 miliwatts, estamos falando aí de miliwatts, unidade de potência. O que eu percebo é o seguinte: as pessoas escutam de forma aleatória podcast, como a gente está fazendo aqui, ou uma aula que tiveram no curso de habilitação, e não se atentam que joule não é joule por centímetro quadrado. Tem uma grande diferença. Né? Que miliwatts não é watts. E na hora de calcular a dosimetria e adaptar para a prática clínica, confunde. Sim. Né? Então, além disso, né? E também relacionado a isso, eu queria que você também discutisse, vamos juntas discutindo, né, isso, a importância de saber ler o artigo científico, de interpretar o artigo científico antes de levantar discussões e bandeiras baseadas em algo sem fundamento. Com certeza. Você observa isso dos profissionais? Dos profissionais, e hoje acontece menos em artigo científico, né? Mas até em artigo científico, antigamente, a gente tinha uma confusão, né? Às vezes para falar dos termos, né? E não confundir energia com densidade de energia, né? Mas eu percebo dos profissionais que não procuram aí estudar sobre, né? Então, entender o que é cada grandeza e como colocar isso na conta para calcular qual é a energia, né? Porque às vezes o artigo te traz só o tempo e sei lá, a potência do equipamento, né? Mas com isso você consegue calcular a energia que ele está usando por ponto, né? Ou então com a densidade de energia e a área ali do spot, né? Se for uma aplicação por ponto, você consegue calcular também a energia. Exato, eu tô aqui até pensando mais além, né? Além de tudo isso, teve uma vez que um colega veio para mim e falou assim: Lu, saiu um novo guideline da MASC e eles estão usando lá 4 joules por centímetro quadrado. Que quando eu falei, eu lembrei disso também. Você estava falando aqui, já me lembrei dessa história. E poxa vida, eu tô fazendo 4 joules no meu paciente do hospital e eu não tô vendo bons resultados. Eu falei, então vamos lá. Se você leu 4 joules por centímetro quadrado e está aplicando 4 joules, você não está fazendo o mesmo protocolo. Um é dose, o outro é energia. Porque nos novos equipamentos o display nos dá joule. Nos oferece a informação pronta de um cálculo ali para energia e não para densidade de energia. Ele estava fazendo um número muito maior em dose. Absurdo, né? Se a gente fala de 0,25 tá fora por da joule, janela terapêutica, então estava fazendo errado. Então, não é só comigo, pelo menos aconteceu com você também. Então, leiam os artigos, legal, a fonte que ele procurou
é ótima, né? É uma fonte confiável de autores que realmente pesquisam e estão engajados, mas se você não sabe olhar o detalhe, ainda que você tenha escutado o podcast, lido o artigo da tese de doutorado, Você não interpreta. Você vai fazer o protocolo errado. Então, fiquem atentos, né? Se interessem por entender, né, o que seria cada um desses fatores, para ter certeza que você não está aí programando o equipamento de forma equivocada e, infelizmente, aí não oferecendo o que tem de melhor, já que você tem um super equipamento, uma tecnologia de ponta, que use ela de uma forma responsável, né? Para que entregue o resultado positivo. Exatamente. E isso beneficia o paciente, que é o nosso foco, né? Exatamente. É o foco. A gente conseguia ali que a pessoa interprete, né? Conseguir interpretar o que está sendo dito ali para ela da forma adequada, para ser reproduzido da forma adequada também. Isso, né? Isso aí. E como você falou, cada vez mais a gente percebe que, inclusive, os artigos têm se preocupado em explicar isso também. Sim. E quem sabe, num futuro próximo, as pessoas já tenham um olhar um pouco mais intuitivo e tenham menos equívocos aí nesses protocolos. Com certeza. Certo? Bom, obrigada novamente. Imagina, né? Foi um prazer. A gente sempre gosta muito dessas conversas. Se deixasse, a gente falaria muito mais, porque tem mais trabalho, tem outros protocolos, né? Muito tempo aí estudando esse assunto que a gente gosta tanto, né? A gente percebe o quanto ele é importante tanto para o clínico quanto para o paciente, mas te agradeço novamente pelo seu tempo. Obrigada pelo convite. Pela sua contribuição, viu? Muito obrigada, foi super proveitoso, eu tenho certeza que contribuiu com muitos profissionais e pacientes. Obrigada pela oportunidade, né? Mais uma vez de estar aqui junto com você, Lu. Muito obrigada, e para você novamente que ficou conosco até agora, eu queria agradecer a sua participação, queria te deixar à vontade para deixar nos comentários o que você achou desse episódio, quais foram as dúvidas que você ficou, né? Eu sei que é um assunto que gera dúvidas, né? Fala sobre física, envolve outros fatores que nem sempre são tão familiares, né, para os profissionais de saúde, então deixa aqui o seu comentário e, sem dúvida nenhuma, eu vou esperar você no nosso próximo episódio do podcast. Obrigada e até lá. Caramba, rendeu o bloco.